Olá, nós vamos hoje tratar do livro Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção, Política de Morte, que na verdade é um artigo que foi publicado na língua inglesa no ano de 2003, na revista Public Culture, e então não se trata de um texto tão recente, embora entre nós aqui no Brasil ele tenha sido publicado pela primeira vez no ano de 2016, numa revista específica da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora, mais recentemente, recebeu essa edição no formato de livro por meio da editora N1 Edições. Com relação ao autor do livro, Achille Mbembe, ele é considerado um dos mais agudos pensadores da atualidade. Ele é um leitor de Frantz Fanon e Michel Foucault, tem uma notável erudição histórica, filosófica e literária, vira do avesso os consensos sobre a escravidão, a descolonização e a negritude. E é um dos poucos teóricos que consegue pensar o contexto mundial contemporâneo a partir da provincialização da Europa. Então ele é um crítico do eurocentrismo, ele é camaronês, ele é professor em Duke, nos Estados Unidos, ele é professor na África do Sul, é um conferencista, um palestrante que viaja pelo mundo e, sem sombra de dúvida, tem um olhar a partir desse lugar africano que pode contribuir muito para o desenvolvimento da crítica, das formas de poder, sobre a vida, sobre a morte no território brasileiro, no nosso país. Então, no contexto da nossa disciplina de política criminal e racismo, sem qualquer pretensão de esgotar toda a complexidade desse texto, que é atravessado por acontecimentos históricos, pela especificidade de determinados lugares como a Palestina. Nós vamos tentar, por meio dessa videoaula, auxiliar os estudantes do curso de Direito da Univille a fazerem a leitura desse artigo, desse livro do Achille Mbembe, Necropolítica. Então ele nasceu em 1957, o autor, e ele, nesse livro, vai partir de um pressuposto muito importante. É um pressuposto ligado ao pensamento de Michel Foucault. Dentro da nossa disciplina, Política Criminal e Racismo, nós já tivemos oportunidade de estudar uma aula específica que consta do livro Em Defesa da Sociedade, de Michel Foucault, onde nós tratamos do conceito de biopoder, onde nós falamos também de biopolítica e da forma como o racismo interage com esses dois conceitos, de biopoder e biopolítica. Então, Achille Mbembe, ele vai, já no começo desse texto, ele vai definir um pressuposto. O pressuposto de que a soberania ela se expressa no poder e na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Ou seja, esse pressuposto é o conceito de biopoder desenvolvido pelo Foucault. Então, deixar viver e fazer morrer seriam então os atributos fundamentais da soberania. E a partir então desse pressuposto, ele propõe uma série de indagações que podem ser resumidas a partir da seguinte indagação que ele irá responder lá no final, na página 71
desse nosso material, onde ele vai responder a seguinte indagação: a noção Foucaultiana de biopoder seria suficiente para compreender a morte sistemática e o extermínio praticados por meio da guerra contra os inimigos? Esta é então uma pergunta que ele desdobra em outras no início do texto, e nós então devemos nos questionar, dentro dos propósitos da nossa disciplina, se a noção Foucaultiana de biopoder ela é suficiente para nós compreendermos alguns fenômenos que ocorrem aqui no Brasil, como, por exemplo, o extermínio, classificado por algumas pessoas até mesmo como um genocídio da população negra nas periferias dos grandes centros urbanos do país. Um extermínio que ocorre através da negação da vida em comunidade, da redução dos corpos a objetos úteis em determinada medida e, quando reconhecidos como inúteis, matáveis, elimináveis, por meio de ações não só de aparatos repressivos ou aparelhos repressivos de Estado, mas também por outras formas, outras máquinas de matar, como as milícias. Nós também, na atualidade em que vivemos, esse isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, nós podemos também verificar até que ponto a contaminação desses grandes contingentes populacionais que ficam delimitados, ficam restritos ao território das favelas, até que ponto isso não vem se manifestando como um sintoma dessa necropolítica, né, desse necropoder. Então são algumas provocações iniciais que certamente devem servir como estímulo ou como norte da leitura desse texto do Achille Mbembe, uma leitura que deve ter como horizonte sempre a realidade brasileira, o horizonte desse futuro ator jurídico, desse bacharel em direito do curso da Univille, deve ser esse, a realidade brasileira. Então nós devemos sempre colocar isso dentro desse horizonte, do horizonte em que nós vivemos, seja da nossa própria cidade, do nosso estado ou de outros lugares. Mas é fundamental conectarmos o que nós estamos estudando com a realidade brasileira, principalmente. Então, nas primeiras páginas do livro, nós podemos dizer de uma forma esquematizada, conforme a imagem que vai aparecendo para vocês aí no vídeo, nós podemos verificar que existe uma inter-relação entre a ideia de soberania, e aí Mbembe ele salienta que ele não está tratando da soberania dentro daquela perspectiva racional da modernidade, né, de uma organização política, de uma definição normativa de soberania. Aqui ele fala de uma outra forma de soberania que está vinculada justamente àquela ideia de poder sobre a vida, de definição, poder de definir quem deve morrer. Então, existe, de fato, digamos assim, um contínuo, uma decorrência desse racionalismo da modernidade que instituiu o Estado, a soberania e o desejo de colonização existe, mas aqui se fala de soberania próxima dessa ideia do Foucault. Se fala da soberania, na verdade, ligada a essa ideia de Foucault, né? De uma soberania exercida na forma de biopoder, ou seja, exercida na forma de definir quem pode viver e quem deve morrer. Ou seja, um poder sobre a vida, um poder de ditar quem vive e quem deve ser morto. E esta relação da soberania não se dá apenas com a ideia de biopoder, ela também se dá com a ideia de estado de exceção. Ele menciona no início do livro já algumas produções, alguns textos, algumas ideias
ainda que de forma muito rápida, né, do George Agamben a respeito do estado de exceção, a respeito do Homo sacer. E esse biopoder, então, interagindo com o racismo, juntamente com o estado de exceção e com o estado de sítio, vai resultar nessa ideia, então, de necropoder, na necropolítica. Para o funcionamento do biopoder, é necessário que nós tenhamos medo, é necessário que nós tenhamos terror, é necessário que nós tenhamos a definição de inimigos para que essas práticas, esses discursos, sejam legitimados. E não se trata necessariamente, como eu já tinha dito há pouco, de um biopoder exercido por uma soberania exclusivamente estatal. Nós sabemos que desde governos passados, governos considerados de esquerda, nós tivemos a liberação para o uso, né, das Forças Armadas dentro da perspectiva de garantia da lei e da ordem. Então nós vimos as Forças Armadas invadindo, dominando, colonizando os territórios das favelas em nome de uma guerra às drogas, em nome de um combate ao crime organizado, às facções criminosas. Nós tivemos, mais recentemente, uma intervenção no campo da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, já durante o governo de Michel Temer, pós-golpe de 2016, de fevereiro de 2018 até dezembro de 2018. Mas também temos, ao lado dessas forças estatais, né, o próprio Batalhão de Operações Especiais no Rio de Janeiro, o BOP, nós temos também a ação de milícias. Nós temos a ação de grupos de extermínio, que são compostos não só por agentes estatais ou ex-agentes estatais, mas também por pessoas sem vínculo formal com o Estado. Nós temos a própria ação das facções criminosas, né, dos grupos rivais na disputa por espaço dentro de um mercado de drogas, que seriam também manifestações aí ligadas à nossa realidade desse biopoder. E dentro, então, desse poder soberano de ditar quem pode viver e quem deve morrer, o biopoder vai se valer também da ideia de racismo, algo que já é trabalhado na própria perspectiva de Michel Foucault, nos textos e nas aulas dele na década de 70, do século XX. Então, só lembrando que o racismo ele vai ser essa tecnologia, na linguagem Foucaultiana, essa tecnologia para o exercício do biopoder. Vai ser esse elemento que, ao lado do terror, que ao lado do medo, irá permitir a definição de inimigo e assim legitimar, né, entre aspas, né, legitimar dentro desse poder desumano ou inumano, vai legitimar essas práticas de extermínio, essas práticas biopolíticas ou de exercício do biopoder, necropolíticas. E daí também nós percebemos que isso tudo se dá fora do direito. Isso tudo se dá dentro do estado de exceção, isso tudo se dá dentro de um estado de sítio. E de uma forma bem breve, eu não sei até que ponto vocês já estudaram isso em teoria do Estado ou, de repente, até mesmo em teoria do direito, mas é necessário que nós tenhamos alguma noção do que seria esse estado de exceção, essa ideia de estado de exceção. Um dos principais marcos teóricos a respeito do estado de exceção é o alemão Carl Schmitt, que definiu a forma de exercício do poder soberano através da sua capacidade de sair do direito, embora previsto no direito, e estabelecer e inaugurar a exceção. Aí o George Agamben também vai analisar essa questão do estado de exceção
na visão do Carl Schmitt, ele vai fazer uma comparação, né, desse duelo que houve no século passado entre Carl Schmitt e Walter Benjamin, né, da Escola de Frankfurt. De um modo geral, o que nos interessa saber aqui é que o estado de exceção, ele estaria numa interseção entre jurídico e político. O político e o jurídico se entrelaçando, e aí nós vamos ter a criação de uma zona de indecidibilidade, uma forma legal daquilo que não pode ter forma legal. A necropolítica, o necropoder, eles irão existir, né, nessa base do estado de exceção. É isso que vai autorizar a eliminação dos adversários políticos, dos sujeitos inconvenientes a uma ordem econômica, a uma ordem política, ou enfim, a uma ordem social, uma forma de sociabilidade. Então, mesmo em estados democráticos, formalmente democráticos, como o Brasil, nós vemos que a exceção acaba se instituindo como regra. Nós temos no Brasil uma Constituição que prevê, inclusive, cláusulas pétreas, direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, direitos sociais, limitações formais ao exercício do poder. Nós temos leis penais, leis processuais penais, só que nada disso é aplicado nesses lugares onde o necropoder, onde a necropolítica é exercida. Então, nós vemos uma suspensão da ordem jurídica. O estado de exceção, né, o que é fato acaba se transformando em direito, e o direito ele sai de cena, ele é eliminado, ele perde sua força. Ele não vai resolver os problemas das pessoas. As pessoas não irão pautar as suas ações a partir das regras jurídicas, porque sabem que essas regras elas não são aplicáveis a elas mesmas. Elas sabem que essas regras não irão protegê-las, por exemplo, de ações desses grupos de extermínio ou até mesmo de ações ilegais de alguns agentes do próprio aparelho estatal. Então, norma e decisão, elas são autônomas no estado de exceção. O soberano ele está fora da ordem jurídico-constitucional, embora pertença a ela, e no momento em que ele decide suspendê-la, está decidido. Então, é essa mais ou menos a ideia do Carl Schmitt. Não por acaso, ele é considerado um dos principais juristas, filósofos do direito no período nazista, dando sustentação aos atos de império do Führer, de Hitler, de seu regime. Então é uma zona de anomia, uma zona de não lei, de sem lei, sem norma, que possibilita então normatizar o real. Então no estado de exceção nós não vamos ter garantias e liberdades individuais, nós não vamos ver o direito operar como nós na faculdade de direito aprendemos. Então é importante ter noção disso. Você amanhã ou depois vai ocupar um lugar numa carreira pública, no Ministério Público, na Defensoria Pública, na magistratura ou na advocacia privada, e você precisa ter noção de que, paralelamente ao mundo do direito, paralelamente ao ideal, nós temos uma realidade que segue outras normas, que segue a ausência de norma como norma, por mais paradoxal que isso pareça para nós, dentro de uma racionalidade juspositivista que nos constitui geralmente. Então, é necessário enxergar, de repente, nas entrelinhas dos autos de processo-crime, se nós estivermos a falar especificamente do sistema de justiça criminal, do direito penal. Nós precisamos tentar buscar respostas para algumas perguntas do tipo: quando a polícia ou
as Forças Armadas, elas invadem esses territórios anômicos, esses territórios onde impera o estado de exceção, e sai atirando a esmo, sai atirando, caçando traficantes em nome da guerra às drogas, e acaba atingindo crianças, pessoas inocentes, nas mais variadas circunstâncias. Nós teríamos ali uma legítima defesa putativa, nós teríamos ali um erro de tipo permissivo, ou isso, de repente, pode configurar até mesmo um dolo eventual. Nós sabemos que o processo de interpretação ele não parte do nada. Uma pré-compreensão das coisas nos condiciona. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos mudar as nossas pré-compreensões a respeito de determinados elementos da teoria do delito, determinados elementos da criminologia, da política criminal, para nós termos práticas diferenciadas dentro do sistema de justiça, especialmente do sistema de justiça criminal. Por isso, então, é importante a leitura de textos como esse do camaronês Achille Mbembe. Adiante, então, no texto Necropolítica, ele vai falar historicamente do regime de plantation, da exploração do escravo, a condição de escravo, uma dominação absoluta. Ele vai falar que o escravo ele perde o seu lar, o escravo perde os seus direitos sobre o próprio corpo, ele perde a condição de sujeito, ele perde o seu estatuto político. Ocorre uma morte social. Isso configuraria um estado de injúria. Então, o escravo ele é mantido vivo, organicamente falando, biologicamente falando, mas ele vive nesse estado de injúria, em um mundo espectral de horrores, para usar as expressões do Mbembe, com crueldade e profanidade intensos. Uma morte em vida. A vida do escravo, em muitos aspectos, é uma forma de morte em vida. E isso ocorreu, em termos históricos, a racionalização do racismo, a racionalização racial, ela se deu através de discursos de base naturalista, onde haveria naturalmente uma posição de inferioridade por parte dos negros, por parte dos escravos, podemos incluir aqui por parte dos indígenas, podemos até estender essa lógica a uma inferioridade feminina em relação ao masculino. Lógico que isso não procede, mas são formas de você ir constituindo uma racionalidade para permitir ou pretender que seja permitido essa legitimidade das ações que nega a vida desses outros. E também um historicismo, a gente percebe também que se fala da necessidade de educabilidade dos nativos. Então, nós devemos educar o negro, esse sujeito que está na periferia de um sistema mundo eurocêntrico. A gente precisa, pensando dentro dessa totalidade eurocêntrica, a gente precisa colonizar os povos das Américas, os aborígenes na Oceania. Esta forma de pensar eurocêntrica acabou legitimando a negação da vida desse outro, a negação do africano escravizado, do indígena pretensamente também escravizado, exterminado, e dos aborígenes também, se nós pensarmos
na situação de territórios da Oceania. E que paralelo nós poderíamos, então, nesse momento em que Bembe fala da condição de escravo e da dominação absoluta, que paralelo nós poderíamos traçar com a necropolítica nas favelas do Rio de Janeiro, por exemplo. Creio que é perfeitamente possível reconhecer que quase todas aquelas pessoas vivem em uma condição semelhante à de escravo, na medida que vivem numa morte em vida, na medida em que o racismo estrutural ele vai manter essas pessoas vivas, mas nesse constante estado de injúria. Nós vemos essas pessoas como espectros, como fantasmas, e elas são submetidas a essas crueldades, elas são profanadas intensamente, e isso, inclusive, é noticiado, mas o nosso país não para resolver esse problema. O nosso país ele não se comove, na sua maioria, os sujeitos não enxergam isso. É uma ideologia que domina as relações sociais no Brasil, que não percebe essa negação total da vida da população negra das periferias. Então, há, sem sombra de dúvida aí, nos dias de hoje, uma semelhança muito grande com a realidade do negro africano escravizado no período da economia do plantation, né? Dessa monocultura, dessa exploração dos recursos naturais dos territórios colonizados para o benefício do império, para o benefício, né, da capital, da origem desse poder, desse necropoder, desse biopoder, se assim preferirem. Então, nas palavras de Bembe, na passagem das páginas 32 para 33, ele vai dizer que um traço persiste evidente no pensamento filosófico moderno, assim como na prática e no imaginário político europeu. A colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei, e no qual a paz, entre aspas, tende a assumir o rosto de uma guerra sem fim. Vejam que, em nome da paz, da pacificação dos territórios que constituem as favelas no Rio de Janeiro, nós vivemos em guerra constante. Em nome da segurança pública, da guerra às drogas, há um extermínio sistemático da população negra que está lá por força da economia presa, delimitada naquele espaço, naquele território. Nós não temos, no Brasil, a imposição de um gueto com muros, onde ninguém pode entrar ou sair sem ordem de um poder soberano, mas nós temos a constituição dessas favelas, desses territórios, por muros de natureza socioeconômica que acabam empurrando, restringindo as pessoas àquele espaço. E de lá elas não podem sair. Porque se elas se aventurarem a ir aos outros espaços reservados aos cidadãos de bem, às pessoas que podem ali andar, elas no mínimo serão vistas como pessoas em atitude suspeita. Ali não será o lugar para elas. Elas serão enxotadas no mínimo. Então, há, né, sem sombra de dúvida, um outro, digamos assim, estatuto do poder em relação a esses territórios, a essas pessoas. O Estado democrático de direito, previsto na nossa Constituição, tão caro, né, aos valores
iluministas, né? Pensando assim numa escola clássica de direito penal, na proteção de direitos individuais, na proteção de delimitação do poder estatal, né? No afastamento de qualquer autoritarismo. Isso não existe nesses lugares. Isso não existe em favor dessas pessoas. Aí, um pouco mais adiante, Bembe vai, na página 35, falar, abre aspas, em suma, as colônias são zonas em que guerra e desordem, figuras internas e externas da política ficam lado a lado ou se alternam. Como tal, as colônias são o local por excelência em que os controles e as garantias de ordem judicial podem ser suspensos, a zona em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da civilização, fecha aspas. Não é difícil encontrar pessoas que, dentro do senso comum, aceitam as formas ilegais de atuação do Estado no sentido de matar pessoas, de realizar buscas e apreensões coletivas sem delimitar espaço, objeto, fazendo uma verdadeira violação à intimidade. São pessoas que acham normal quando o poder público passa com o caveirão, passa com um trator sobre um barraco para poder desobstruir ali algum caminho e facilitar então o acesso para a efetivação dessas operações em nome da garantia da lei e da ordem, na guerra contra as drogas, em nome da segurança pública. Não há direito aí para essas pessoas. Então nós vemos, sem sombra de dúvida, que em nome da segurança pública, em nome da civilização, em nome da pacificação, ora, o que significa UPP, né? Unidade de Pacificação. A unidade policial de pacificação, né? Ou seja, o discurso é esse, né? Paz, mas uma paz sendo desenvolvida, paz entre aspas, sempre com guerra, sempre com violência, sempre com negação da vida desse outro. Então cria-se, né, uma terceira zona. O colonizado, esse sujeito que está ali naquele território, nesse território colonizado por um poder soberano, ele fica nessa terceira zona, ou seja, entre a condição de sujeito e a condição de objeto. Ele fica numa espécie de limbo, numa indefinição. Então a soberania vai, nesse sentido, se configurar como a capacidade de definir quem importa e quem não importa. Não só no sentido, né, do Foucault, de definir quem pode viver e quem deve morrer, mas também quem importa e quem não importa e, consequentemente, quem é descartável e quem não é. Em termos contemporâneos, nós podemos, então, verificar que hoje nós temos uma ocupação colonial se valendo do poder disciplinar sobre os corpos individuais, do poder biopolítico, no sentido de gerir toda aquela população, e também a população que não está restrita àquele território. Afinal, eu vou ressaltar isso. E o necropolítico. Né? Então, temos poder disciplinar, biopolítico e necropolítico dentro da colonização desses territórios. Populações inteiras são alvos dessa forma de poder soberano sobre a vida e sobre a morte. E nós vamos percebendo uma militarização da vida. Isso também é salientado pelo Achille Bembe. Não se trata mais, né, Bembe vai falar de guerras entre estados, mas também nós podemos tratar aqui de guerras internas, né, entre grupos rivais, pertencentes ou não ao Estado, grupos rivais que não farão mais guerras para a conquista
de aquisição, para a gerência de territórios. Agora, Bembe vai fazer referência ao pensamento de Zygmunt Bauman, faz referência a um artigo que Bauman publicou a respeito das guerras relâmpago, das guerras na era da globalização. Então, Bembe vai concordar com Bauman e vai dizer que na era da globalização que nós estamos vivendo, agora a ideia não é mais agregar território, conquistar, adquirir. Agora o objetivo seria submeter o sujeito ao poder. Submissão. Submissão do inimigo ao poder. Independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares. Prestem atenção. Abre aspas, página 51. As guerras da época da globalização, assim, visam forçar o inimigo à submissão, independentemente de consequências imediatas, efeitos secundários e danos colaterais das ações militares, fecha aspas. O ex-ministro da Justiça, e que também foi ministro da Defesa, melhor dizendo, o Jobim, Nelson Jobim, foi ministro do STF e foi ministro da Defesa. Durante intervenções militares, intervenções das Forças Armadas nesses territórios no Rio de Janeiro, ao ser entrevistado, Nelson Jobim, numa determinada situação, fala claramente isso, que esse desconforto com buscas e apreensões coletivas, sem especificar objeto determinado, endereço determinado, ou seja, buscas e apreensões realizadas em total desencontro com o Código de Processo Penal, com as leis vigentes no país, assim como, eventualmente, a morte de algum inocente, isso tudo estava dentro dessa ideia de danos colaterais e que era um preço que a população teria que pagar para se chegar à pacificação, para se chegar à garantia da lei e da ordem. Então, em nome da lei, se viola sistematicamente a lei. Em nome da paz, se impõe sistematicamente a morte. Em nome da segurança, se implementa também sistematicamente a insegurança. Então, nós vamos ter uma violência heterônima. Nós vamos ter máquinas de guerra que não são apenas máquinas vinculadas ao Estado. Então nós percebemos que há um colapso político, as instituições de Estado não dão conta de resolver os problemas, dentre eles o da segurança, a violência acaba sendo um elemento, junto com o medo, que constrange a classe política, e nós vamos ver então a formação de economias de milícia. Nós vamos ver aquilo que Bembe chama de predadores organizados. Esses milicianos, isso fica nítido até mesmo para quem se limitou a ver aquele filme brasileiro Tropa de Elite 2, isso fica bem claro, aonde milicianos vão passar a taxar as populações, a explorar os territórios, e começa a haver até mesmo uma fusão desses sujeitos com parcela da própria estrutura estatal. Então, não é de se estranhar que nós tenhamos, eventualmente, alguns sujeitos muito próximos desses grupos, dessas máquinas de guerra, desses predadores organizados ocupando postos dentro da política, ocupando postos dentro das instituições de Estado no Brasil. São reflexos do desenvolvimento desse necropoder. Isso vai ter impactos indesejados para alguns. Na página 59
do texto, ao tratar de biopoder e de tecnologias de destruição, Bembe vai dizer que se o poder ainda depende de um controle estreito sobre os corpos ou de sua concentração em campos, as novas tecnologias de destruição estão menos preocupadas com a inscrição de corpos em aparatos disciplinares do que em inscrevê-los no momento oportuno na ordem da economia máxima, agora representada pelo massacre, fecha aspas. Não há, de fato, nenhuma preocupação hoje com toda a tecnologia que nós temos, com a larga oferta de força de trabalho. Não há uma preocupação em se apropriar dos corpos das pessoas nesses territórios a partir de técnicas disciplinares para que elas sejam úteis dentro de uma cadeia produtiva. Não há essa preocupação. Mas há necessidade de controlar esses corpos e, a partir do controle desses corpos, poder também controlar os corpos de outros sujeitos, ainda que fora desse território. Aí se consegue garantir uma maior submissão dos corpos em geral, das pessoas em geral, aos interesses de um determinado sistema, de uma determinada forma de sociabilidade, de um poder soberano. De um poder soberano que não se restringe a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, mas de um poder que pode ser exercido de forma soberana de uma maneira diferente. Talvez esse seja um dos aspectos mais difíceis do texto, que é nós conseguirmos delinear com uma maior precisão como esse poder soberano ele é identificado, como ele poderia ser delimitado. Bembe vai mencionar que a morte do outro, essa presença física de um cadáver, faz o sobrevivente se sentir único, faz perceber que a morte do inimigo aumenta o sentimento de segurança do sobrevivente. Muitas pessoas, ainda que de forma inconsciente, acabam se sentindo um pouco mais seguras diante desse show, entre aspas, desse show de horrores, que são essas incursões, que são essas mortes de traficantes, de pessoas inocentes, de idosos, de crianças, balas perdidas, que geralmente encontram corpos negros, é importante registrar isso. E aí, em decorrência de tudo isso, ou em nome desse sentimento, algumas pessoas acabam se sentindo mais seguras. E isso é reproduzido, é feito e refeito ao longo das décadas, em que, desde quando se instituiu, se estabeleceu essa guerra às drogas e essa declaração de morte das pessoas negras nesses lugares. E já então, na penúltima página do livro, ele vai explorar um pouco a correlação entre morte e redenção. Chega num ponto em que o oprimido, seja o negro escravizado, seja o indígena aprisionado em termos históricos, seja o palestino oprimido na Cisjordânia, na faixa de Gaza, nos territórios ocupados por Israel, seja o nosso negro favelado nas datas de hoje, nos dias de hoje, na contemporaneidade, chega um momento em que esse sujeito ele não vê mais sentido para a vida. Ele reconhece que o único poder que ele tem é o poder, de alguma maneira, acabar com a própria vida. E não só se suicidando, mas partindo para formas de sobrevivência que serão alvo de ataque
por parte dessas máquinas de morte. Me refiro às ações das Forças Armadas, das polícias ou dos grupos rivais. São jovens que sabem que ao entrar nessa vida do crime, né, de serem participantes desse mercado de varejo das drogas nesses territórios, têm uma perspectiva de vida muito curta. Alguns não conseguem chegar nem na maioridade, muitos. Outros dificilmente chegam aos seus 20, 22 anos, e para eles nada faz sentido. Então, a morte no presente, ela é mediadora da redenção, nos termos do livro na página 70. Longe de ser um encontro com um limite ou barreira, ela é experimentada como uma libertação do terror e da servidão. É como se o sujeito desejasse a morte e assim eliminasse a própria vida. O Bembe também fala antes, um pouquinho antes, né? Ele fala do homem-bomba, né? Desse sujeito que vai cometer um suicídio e ao mesmo tempo um homicídio, e que essa perspectiva de morrer acaba representando libertação, acaba representando o fim da opressão, o fim do terror, o fim do medo. E isso então seria também manifestações do necropoder. Por isso, então, já concluindo, Bembe vai dizer que as formas contemporâneas de biopoder, né, elas subjugam a vida ao poder da morte, e que a noção de biopoder, essa noção, ela seria insuficiente para dar conta a essas formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Existem variáveis nesse domínio sobre a morte, nesse domínio sobre a vida. Não fica, são manifestações que não ficam restritas à noção Foucaultiana de biopoder. Eu não estou aqui para dizer se Bembe está certo ou está errado. Para mim, não existe nenhuma necessidade, nenhuma vaidade de dizer que o conceito de necropolítica de Bembe demonstra o esgotamento do conceito Foucaultiano de biopoder. E vamos estabelecer aqui um embate de escolas filosóficas. Não é esse o objetivo da leitura desse texto. O objetivo da leitura desse texto é verificar que, além daquilo que foi pensado por Foucault, que faleceu em 1984, na atualidade, na contemporaneidade, nesse século XXI, existem outras formas de domínio sobre a vida, de definição de quem morre, e que são formas que escapam à figura de um soberano dentro da política, dentro do Estado propriamente. Existem outras manifestações. E aí, o convite que eu faço, a exortação que eu faço é que nós tenhamos a sensibilidade para conectar o conteúdo do artigo de Bembe com a realidade brasileira, com a forma que se desenvolve a política criminal no Brasil. Então nós temos mundos de morte aqui no Brasil, especialmente nessas favelas, né? Agora o pessoal chama na mídia de comunidades, né? Mais bonitinho, mas na verdade são favelas, são territórios, são guetos, são campos de negação da vida desse outro, do negro, especialmente do negro ou do afrodescendente, né? Pessoas que ali são alojadas por contingências, por uma violência econômica principalmente, e aqueles corpos estão ali para serem mortos, porque eles não são reconhecidos muitas vezes nem como corpos úteis. Não há necessidade de torná-los corpos dóceis dentro da perspectiva de um poder disciplinar, corpos úteis, corpos dóceis. Mas eles têm uma função de submissão
eles têm uma função, digamos assim, política muito importante, que é a maximização do controle para além daquele espaço físico. Não há dúvida disso. Os europeus, como a Hannah Arendt, ficaram muito sensibilizados, e com toda razão, em face do extermínio dos judeus, em face do extermínio dos ciganos, dos homossexuais, dos comunistas pelo regime nazista. Importante lembrar que os nazistas, eles odiavam os comunistas. É importante ressaltar isso porque no Brasil ainda tem quem pense, né, que aquela coisa que o nazismo é de esquerda, fazem uma grande confusão. Então, os europeus, dentro dessa lógica, dessa totalidade eurocêntrica, eles não percebem que antes desse genocídio, antes da crueldade com judeus, ciganos, homossexuais, comunistas nos campos de concentração nazistas, foi implementado por essa totalidade eurocêntrica, foi implementado esse fascismo, esse biopoder, essa negação da vida do outro de uma forma sistemática dentro dos processos colonialistas. Então, as origens históricas do próprio nazismo, elas podem ser encontradas na própria racionalidade moderna, eurocêntrica, que operou dessa maneira no regime de plantation. Quem faz esse alerta, quem evidencia a necessidade de nós voltarmos um pouco em termos históricos e não acharmos que o tratamento dado aos judeus foi assim o maior massacre humanitário. Sem sombra de dúvida, foi um massacre humanitário horripilante, foi um massacre humanitário monstruoso, mas antes disso nós tivemos um massacre humanitário contra os povos dessa periferia eurocêntrica, notadamente o negro escravizado na África, os aborígenes na Oceania, os indígenas, os ameríndios no território das Américas. Então, nós não podemos limitar os direitos do homem apenas aos homens brancos. Esse é um pseudo-humanismo, e um humanismo sordidamente racista. Quem chama atenção para isso é o professor Peter Paul Pelbar, que é professor na PUC de São Paulo e que trabalha com textos importantes na editora N1, na N1 Edições, e também precisa ser lido por nós. Eu vou encerrar essa videoaula realizada com o intuito de facilitar a compreensão do artigo, livro, Necropolítica de Achille Mbembe, falando que nós temos no Brasil uma taxa de homicídios que é apontada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma taxa epidêmica. Segundo a OMS, quando um país tem uma taxa de homicídios superior a 10 para cada 100 mil habitantes, nós teríamos uma epidemia. Segundo um relato publicado pelas Nações Unidas, agora, em novembro, dezembro de 2019, no ano de 2017, no Brasil, a taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes no Brasil foi de 30,5. 30,5 homicídios para um contingente de 100 mil pessoas. Então, nós temos 3 vezes mais o índice considerado epidêmico pela OMS. Há alguns fatores correlacionados para esse
grau de violência para esse número exacerbado de homicídios no nosso país, como, por exemplo, a baixa escolaridade é um fator que atinge fundamentalmente a população jovem, pobre e negra, o desemprego. Nós podemos dizer também que um fator que concorre para isso tudo é essa ocupação totalmente desordenada do solo, com os processos de industrialização e de concentração de grande número de pessoas em centros urbanos. A gente tem aí um anonimato urbano que é um elemento que contribui para o crescimento da taxa de homicídios. Na UERJ, o professor Cano, né, do setor de sociologia da UERJ, desenvolveu pesquisas estatísticas interessantes a respeito das possíveis correlações entre pobreza e violência, pobreza e homicídios, e aponta que um dos elementos mais destacados para a existência de um número tão grande de homicídios é a questão do anonimato urbano. Ignácio Cano. Pesquisem também os textos do professor Ignácio Cano, da UERJ, no Rio de Janeiro. Nós também temos hoje uma facilitação, apesar do Estatuto do Desarmamento, na circulação de armas. Esse é um aspecto importante, com tendência a de repente, mudar as leis e a coisa ficar ainda mais espraiada. Concentração de renda, sem sombra de dúvida, e a política criminal de drogas são fatores que precisam ser analisados quando nós vamos tratar da política criminal, quando nós vamos analisar o problema de homicídios numa taxa tão elevada e a insegurança pública de um modo geral. Mas, para além desses elementos correlacionados, nós não podemos deixar de salientar o racismo. Se nós não compreendermos esse conceito fundamental, o racismo, que não se confunde com meros atos de discriminação ou com preconceito, o racismo concebido estruturalmente como um elemento que estrutura a nossa sociedade aqui no Brasil, nós não vamos entender as razões de tanta violência, nós não vamos, consequentemente, encontrar os caminhos corretos para a mudança dessa realidade. Então é do racismo que muitos desses fatores advêm. Quando eu falo de um genocídio da juventude pobre e negra e indico baixa escolaridade como um dos elementos que acaba compelindo muitos jovens a buscar recurso, sobrevivência em atividades ilícitas, eu estou falando de racismo. Porque é o racismo estrutural, nas suas raízes econômicas, que vai gerar esse quadro de exclusão social, de baixa escolaridade, de desemprego. Eu preciso ter essa noção. Quando eu vou tratar da guerra às drogas, falar que isso é uma política de Estado, que está conectada a diretrizes que vêm de cima, que vêm de fora do país, que vem de uma política antidrogas capitaneada especialmente pelos Estados Unidos, eu preciso entender que a maneira como isso se desenvolve no território brasileiro decorre fundamentalmente do racismo, da negação da vida desse outro traficante que é, no imaginário, conectado a esse homem jovem, pobre, de periferia, quando na realidade a grande quantidade de drogas que atravessa o país tem envolvimento de pessoas brancas que estão bem distantes daquele lugar, daquela favela. Enquanto isso não for percebido, nós vamos ver em 2008, em junho de 2008, dia 24 de junho de 2008, durante a intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, o jovem Marcos Vinícius da Silva, de 14 anos, ser assassinado
ser assassinado usando o uniforme de uma escola pública do Rio de Janeiro. Sua mãe, Bruna da Silva, fala então que nós estamos diante de um estado doente que mata a criança com roupa de escola. Nós vamos ver no ano de 2019 a menina Ágata Vitória Salles Félix, de apenas 8 anos, ser também assassinada no dia 20 de setembro de 2019. Ela foi baleada no Complexo do Alemão. A menina Ágata, segundo a investigação, foi atingida por um projétil que saiu de uma arma do Estado, acionada por um agente do Estado, em nome da guerra às drogas, porque, segundo a versão apresentada nos autos, esse disparo era para atingir o corpo de um traficante e não da menina Ágata. Enfim, num território com várias pessoas transitando, eu torno a me questionar: efetivar um disparo nessas circunstâncias seria um erro na execução? Ou seria algo criminoso numa análise de imputação subjetiva como dolo eventual? No mesmo ano de 2019, nós também tivemos notícia que em apenas 10 meses, 6 crianças foram mortas por bala perdida. Que crianças são essas? Jennifer Gomes, 11 anos, Cauã Peixoto, 12 anos, Cauã Rosário, 11 anos, Cauê dos Santos, 12 anos, Kathleen Gomes, 5 anos, todos mortos no intervalo de 10 meses, no ano de 2019, no Rio de Janeiro. Imagine se 6 crianças brancas morressem em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, ou então aqui na nossa cidade, na nossa Joinville. Pensem. A última morte que nós tivemos notícia na grande mídia, pelo menos até onde eu sei, foi o adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, morto no dia 19 de maio de 2020. Também é uma ação das polícias federal e civil no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro. E, inclusive, o corpo do jovem ficou perambulando, não se sabe para onde foi levado, por quê, sendo que a família do garoto levou horas para conseguir saber aonde ele realmente estava. E essa mobilização toda, a pergunta que fica é a seguinte: seria, de repente, para modificar a real dinâmica dos fatos, o que configuraria um outro crime agora contra a administração da justiça? Uma alteração da cena do crime? Nos anos de 2018 e 2019, no Rio de Janeiro, em decorrência de ações policiais, mais de 1.500 pessoas perderam a vida. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida. A justificativa é a guerra contra o crime, a guerra contra as drogas, a pacificação, a segurança pública. Só nos anos de 2018 e 2019, sem contar em outros anos, onde esse número chega perto. São milhares e milhares de pessoas morrendo ao longo de uma década. Morrem pessoas num número muito maior do que em guerras que nos comovem no noticiário. Mas
essa guerra cotidiana que mata milhares e milhares de pessoas aqui dentro do nosso país, essa não nos comove. E por que não nos comove? Por conta do racismo estrutural. E eu poderia também falar, né, acho que é importante mencionar isso, que os próprios policiais morrem. Os próprios policiais morrem nessa guerra, porque também há a reação desses traficantes. Há o conflito, há o combate nessa guerra. E esse policial que morre pode ser o filho de alguém, e geralmente é o filho de alguém, o irmão de alguém, e é o irmão de alguém, é o pai. Então nós vamos ver crianças crescendo sem o pai, que foi morto por acreditar nessa guerra, por assumir um lugar dentro desse contexto, por lutar na defesa de interesses políticos, para a preservação dessa situação, dessa nossa democracia. E o que existe, né, de mais político nisso tudo, o elemento mais político dessa necropolítica, eu afirmo, e aí isso não é dito, pelo menos de forma direta, pelo Bembe, é uma conclusão minha, eu afirmo que o elemento político principal dessa necropolítica é o controle que se exerce sobre aquelas pessoas que se enxergam, que se veem como vivos, livres e protegidos. A negação da vida desse outro, do negro, favelado, naqueles territórios, essa necropolítica, ela acaba servindo como um elemento de controle não só deles, mas também de todos nós. E aí a ordem econômica vigente, e aí a injustiça social, a exclusão social, a vulnerabilidade, o desemprego, a pandemia, as milhares e milhares de mortes nas periferias, onde não se tem água nem para lavar as mãos. Tudo isso se mantém do jeitinho que o sistema quer que se mantenha. Necropolítica, Achille Bembe. Leitura obrigatória para qualquer um que pretenda conhecer melhor as formas de funcionamento do poder sobre a vida e sobre a morte no nosso país. Um abraço a todos.